Fala, família Ponte! Vai começar mais um podcast e hoje o nosso podcast tá muito especial. Mas antes de a gente falar das pessoas que estão aqui com a gente, deixa eu só pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, vai lá no nosso Instagram, a Ponte Fortaleza, e curte a gente também lá, dá uma moralzinha pra gente, vamos fazer esse vídeo de seguidores aumentar. E com a gente aqui para esse bate-papo, Adriano. E aí, gente, tudo bem? Pri, no episódio passado o Johan falou. Verdade. E ele pegou o Guanabara e veio. Veio e trouxe uma família, uma reca junto com ele. Pacote completo. Pacote completo. Agora deixa eu só falar um pouquinho. Eu não sei se você sabe, mas ele é matogrossense. Aí. Não é pernambucano. A mulher dele é paulista. Não é pernambucanense. Ou seja, todas aquelas piadas que a gente preparou do Ceará. Todos. Caiu tudo por água abaixo. Eles são pais de duas lindas crianças. O Luca e a Esté. Agora ficou fácil saber quem é, né? Verdade. Mas deixa eu dizer, um é torcedor do esporte. Eu espero que a outra seja torcedora do Bonzão do Ceará. Nós estamos falando... Você é paulista, é corintiano. Não, corintiano não, para com isso. Nós estamos falando do pastor Guilherme, de Bruna Franco. Bem-vindo! Obrigada. Deu certo, Adriano! Vencemos! Zerão. Rapaz, todo o investimento feito pela Ponte Fortaleza para que a gente gravasse nesse estúdio lindo, maravilhoso. Tudo valeu a pena. E Johan, manda a conta para receber. Essa ponte aqui, rapaz, é muito mais chique. Bota a ponte Recife no bolso. Então, assim, um estúdio desse, a estrutura dessa, pra nós é uma honra estar aqui. E de fato você começou muito bem, ainda bem. Deus é tão bom que ele já deixou essas piadas caírem por terra. Porque você descobriu que eu não sou pernambucano e nem ela é cearense, porque a gente precisa entender uma coisa aqui. Nessa mesa nós precisamos ser mais sérios. A nossa igreja é uma igreja séria, o papo tem que ser mais teológico. E a gente precisa levar isso com seriedade. É brincadeira? Fica aí. Pela Ponte Recife, porque Fortaleza não é assim, não. Pra Toda a nossa malemolência, todo o nosso gingado ia perdido. Pra começar, eu queria colocar logo o Guilherme na fogueira. Tem uma história que roda aqui na ponte e toda... Rola a boca pequena. É boca pequena e boca grande. Que a Ponte Fortaleza ela só existe porque você não queria que a sua sogra fosse morar em Recife. Exatamente. A mãe da minha esposa aqui, assim, eu amo muito a mãe da minha esposa, mas eu tenho um problema com a minha sogra. Ô Gui, desculpa, mas aqui você é o Gui pra audiência, porque pra Ponte Fortaleza você é só o genro da tia Sônia. É verdade. Boa. Mas brincadeira à parte, é uma alegria estar com vocês aqui, eu e a Bruna. Bom A gente tá muito demais. feliz aqui. Assim, eu conheci a Bruna nessa cidade, então assim, Fortaleza tem um lugar especial Legal. no nosso coração. Foi aqui que, enfim, que a gente se conheceu e a nossa história já é uma história antiga, né? Não só com a história do pastor Johan, mas de várias igrejas. Inclusive, assim, foi aqui que eu ganhei o maior presente depois da salvação em Cristo Jesus, que é a minha esposa maravilhosa. Bota música romântica. Não tem, né? For Então tu round canta. the- Ixi, olha o pastorino canta. Inclusive, você acredita que ontem eu mostrei pro Luca, meu filho, onde a gente deu nosso primeiro beijo. Assim, eu passei na frente da casa que a Bruna morava. Falei, filho, foi aqui que o papai deu o primeiro beijo da mamãe. Olha, Aí com ele, trilha sonora. sério? E assim, a história é muito longa, não dá pra Que contar legal. aqui. Pode ser um outro podcast falando da nossa história, mas... Opa, então já passa pro pastor Johan, em vez de ser Guanabara, ele tem que pagar agora o avião pra eles poderem vir. Isso Mas mesmo, vale eu a pena. aprovo. Tá subindo o nível, Eu aprovo, então. inclusive mamãe com 2 filhos, inclusive prefere bastante que seja num nível melhor, porque essa nossa vinda aqui foi demorada. mas a gente... Mas valeu a pena. A Bom gente está muito demais. feliz com a visita de vocês, em que a gente pôde celebrar o aniversário da nossa comunidade em Fortaleza. Mas, claro, daquilo que a gente constrói junto enquanto comunidade. A Amém. ponte, apesar de ter uma em cada lugar, cada uma das cidades, a gente entende que a gente é um corpo de Cristo e a gente é muito ligado
principalmente a Recife, por conta da identificação com vocês e tudo Isso. mais. E eu a Fortaleza, né? Por conta da minha infância, adolescência. Cresci com o Diego. O Gui já veio me destruindo no carro na vinda pra cá, dizendo, Bruna, você parece ser muito mais velha do que ele. Eu, claro que não, amor. Eu tenho a mesma idade que ele. Bora Tá ver- me chamando de acabada? Bora ver se Bruna lembra. Obreiros aprovados. Não se envergonha. Olha aí, viu? Ô, Ansi. Tem que que na aplaudir de pé a veia. igreja. Tá pensando o quê, rapaz? Um dia a gente foi crente. Gente, mas para começar o nosso bate-papo, mesa de relacionamento, mesa de comunhão, eu e o Diego, a gente para 2025, a gente adotou uma dinâmica. A gente queria que vocês trouxessem aí na lembrança de vocês, no coração de vocês, pode ser um personagem histórico, um personagem bíblico, De alguém filme. famoso que morreu ou não morreu, que está vivo, enfim, alguém que você gostaria que tivesse nessa mesa, num bate-papo, numa conversa, ou comendo alguma coisa. Vai sair esses dois cabas lindos e vai entrar outras pessoas Vocês aqui. Quem gostariam de seria? bater um papo? Caramba, eu gostaria de conversar com uma pessoa. Rapaz. A exceção que a gente faz é Jesus, porque de modo geral todo mundo não gostaria. pode. Não pode ser Jesus, É a única né? regra. Ok. Mas pode ser bíblico, histórico, enfim. Personagem de filme, gente que nem existe. Cara, olha, da Bíblia, assim, eu sou muito fã. Elias, eu gosto muito de Elias. Bacana. Eu gosto muito também, Estevão, acho que assim, cara. O próprio João Batista também. Mas com a escolhi sua- um. É só um. Só um. Acho que tem que fazer a Não sei, congregação cara, já porque você aqui. pegou assim, eu não sei, É. assim, mas eu acho que talvez Elias, porque ia ser muito doido, assim, como é que foi aquela parada lá? Como é que foi o fogo cair do céu? Como é que você Legal. matou mais de 400 caras na espada? Você teve medo, meu irmão, quando uma mulher falou que ia te matar, você fugiu? Como é que é essa crise aí? Você entrou naquela caverna, quando você saiu, você viu fogo, você viu terremoto, então acho que legal. seria legal. Eu gosto de história, então acho que seria interessante sentar Bacana. numa mesa com Elias. Seguindo essa linha, se for um personagem bíblico, uma mulher da Bíblia, eu escolheria, de repente, Débora, ou talvez Raabe. Eu gosto de mulheres assim, ousadas, Nossa. pra me inspirar. O Gui não Olha aí. gosta muito não dessa ideia, mas... Não, porque eu amo. Tô brincando. Você é uma mulher usada aqui, sempre me inspira. O pessoal é crente porque o Adriano traria o Mickey. Não, cara. Assim, além dos personagens bíblicos, até por influência do Gui, o Keller. Cara. Eu comecei a ler o Igreja Sentada por causa do Gui. É. Foi. Isso é uma das Tim coisas que eu Keller vou seria levar pra incrível. vida, assim, de ter almoçado com o Tim Keller. Isso é uma coisa assim. Caramba. Eu posso estar se achando, mas eu acho que eu posso me achar. Agora, cara, agora gente, o dessa povo vez está você liberado pode. agora. É. Com Keller você Sentar pode. assim, comecei a falar e eu ficava acenando pra ele. Ele, caramba. E ele conhecia Que a ponte, massa, assim, já tinha cara, ouvido falar da que ponte. legal. Então foi uma experiência muito marcante, assim, conhecer Foi. o Keller. Então, Bacana. desculpa, fica com inveja santa aí, tá bom? Tá, eu Chora ficarei. não, cara. E toda vez que eu ler, eu vou lembrar disso. Fui humilhado no podcast ao vivo. É assim mesmo, cara. Fica assim, não. E o pior, eu não vou poder realizar à vontade, né? Não, fica tranquilo. Na glória. ponte agora Na tem glória. 3 pastores, aí tu pode marcar um horário com o cara pra se consolar, tá? Tá bem. Fica tranquilo, tá? E Vou tu pegar, é gente. psicóloga Tá melhor. também, então dá certo. Que legal. Gente, hoje o nosso tema que a gente vai conversar aqui é sobre Shabat, sobre descanso, algo que vocês viveram. Mas antes de chegar nisso, eu quero perguntar pra vocês como é que vocês perceberam que vocês estavam cansados e o que foi que talvez desencadeou isso. Eu acho que os sinais foram muito claros na saúde do Gui. Eu acho que começou realmente pipocando um monte de problema na saúde dele, né? A doença autoimune dele, ela explode mais quando ele está em épocas mais estressadas. Então, ele estava bem, sem controle, ele tem psoríase. E aí começou a ficar uma coisa maior. E eu comecei a notar que ele estava muito desconectado, assim, do dia a dia. Ele estava presente, mas não estava. A cabeça dele estava funcionando a mil, assim. E, de repente, eu comecei a notar sinais também, assim, de comportamento, no sentido, assim, ele estava mais sem paciência, parecia que aquele brilho que ele tinha no olho, assim, pelas coisas que ele fazia, já não estava mais ali. A minha percepção como esposa foi essa. Eu acredito também, assim, de fato, teve um lance. Eu comecei a perceber no corpo algumas coisas que eu já estava, assim, já estavam mais sensíveis, assim, já estava percebendo. Já era, na verdade, um plano que a gente tinha de tentar dar uma parada, mas a gente é muito, né, ativo, a gente acredita muito na nossa força, no nosso braço, então tomar a decisão de dar uma parada não é uma decisão fácil.
Verdade. Então, assim, mas foi uma coisa que a gente foi percebendo, assim, chegar num limite, assim, de fato, assim, Uhum. a gente precisava de uma intervenção. E aí a gente também ouviu alguns conselhos de pessoas da área de saúde, né, psiquiatras, psicólogos. A minha esposa também é da área da saúde, assim, eu acho que ela é um termômetro muito importante também por me aguentar todos os dias. Então, assim, é o pastor que a gente não consegue desassociar aquilo que a gente tinha na igreja, de casa, então a gente traz muita coisa. Então a gente foi percebendo isso, né? Então acho que teve alguns sinais. E de fato, assim, eu estava bastante cansado, assim, muito estressado, muitas coisas assim acontecendo. A igreja cresceu muito rápido. A história da ponte como um todo, ela é muito bonita por um lado, mas por outro, Ela é toda muito é intensa muito também, intensa, né? né? Então Demais. eu acho que a gente chegou. Era muito claro e evidente que nós precisávamos, não só eu, mas nossa família, nossos filhos também. A gente começou a perceber alguns sinais dentro de casa também, que a Ô, Gui, gente. você acha que de alguma maneira isso interferiu, por exemplo, no relacionamento com Deus, na rotina da comunhão, daquele tempo também de se conectar com a Ah, palavra, com Deus? sem sombra de dúvida, cara. Assim, eu acho que a igreja ela pode ser uma grande fábrica de voluntários que se cansam, porque não começam, eles perdem a essência no meio do caminho. A gente vive nessa era assim, né, do consumo, da produtividade, né? A gente vive nessa era do sim, do positivismo. Então, assim, a gente de fato tem que exercer muita coisa para ser reconhecido. Então, sem perceber, a gente vai sendo levado para este lugar. Não é que o serviço é ruim, a nossa igreja Claro. acho que faz parte dessa cultura tão Sim. bonita, mas fato que a gente pode reconhecer aqui que tem muita coisa que a gente está fazendo, a gente nem sabe por que que a gente está fazendo mais. Então, a gente vive no modo automático mesmo. E eu fui percebendo isso, sem sombra de dúvida, assim. Eu lembro que a última vez que eu preguei em Recife, eu falei assim, por isso que eu acho que eu falei Elias, porque eu Uhum. preguei sobre aquela passagem que Elias foge e pede a sua morte. Eu falei assim, eu preciso parar porque eu queria muito voltar a ouvir a voz de Deus. E o barulho da igreja, que pode soar a priori como um barulho santo, mas ele pode ser, na verdade, um barulho que vai encobrir a voz de Deus. E é interessante naquele texto, por exemplo, que Deus ele leva Elias para aquela caverna Uhum. e ele só escuta Elias quando tudo passou, né? Assim, Verdade. o Uhum. terremoto, o fogo, aquele vento que A ventania. esmigalhou as montanhas, aí depois veio como uma brisa suave, um sussurro, falando assim, Uhum. Elias, o que a gente tá fazendo aqui? Então, eu acho que aconteceu muito isso, acho que foi. E a decisão foi baseada no que você estava vivendo, mas, Bruna, que lição você tirou, assim, para você? É lógico que convivendo e tendo a experiência de estar todos os dias com ele, sentir a dor dele, claro, mas que lição você tira para você também do perceber esse dado momento que é necessário essa pausa? Olha, na verdade, é o que o Gui falou, eu sou muito o termômetro dele, eu sou muito observadora, assim, eu vou observando os sinais, e com toda essa situação que a gente passou, na verdade, eu também, o Gui falou assim, a gente planejava, a gente via algumas pessoas que já tinham passado um período sabático que gostavam dessa ideia, porém eu nunca imaginava que isso iria acontecer com a gente de fato, e que Nem que seria. precisava, né? Exatamente, e que entraria na nossa vida do jeito que entrou, assim, essa possibilidade. Foi muito Deus mesmo abrindo essa porta e falando assim: agora é o momento. Então, eu acho que foi uma coisa muito em conjunto, assim. Ele estava cansado e eu estava muito sobrecarregada, porque na época a Esther ainda tinha 3 anos. Essa fase onde a gente é mãe de criança pequenininha, né? Quando o Uhum. Luca começou a crescer, nasceu a Esther. Então, eu estava muito cansada e sobrecarregada com as tarefas da casa, das crianças, meu trabalho, e eu não tinha no Gui um apoio para isso. Então, eu acho que foi algo que não é que eu intencionalmente fui percebendo, eu acho que Deus foi abrindo essa porta e nos mostrando: eu quero levar vocês por esse lugar. De alguma maneira, Deus tinha algo para nos ensinar Uhum. e para ensinar a nossa igreja também, É. com esse tempo. Vocês falam disso agora, vamos levar aqui para dentro realmente da igreja, das pessoas que estão servindo nas nossas comunidades. A gente tem muitos cristãos que são realmente ativistas, Uhum. que servem, 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 e não percebem o momento da pausa, o momento do descanso. Domingo de manhã, de tarde, de noite, durante a semana, vai. E com você, o exemplo de vocês, com certeza, serviu também para essas pessoas perceberem esse momento que eles precisam dessa pausa,
desse descanso, mas será que também não pode ter tido um efeito contrário? Dizer assim, oxa, se o pastor tá parando, eu também vou parar. Vocês não tiveram esse receio ou não? Nem passou pela cabeça, pensamos realmente na gente, porque era necessário naquele momento pensar na gente. Rapaz, uma pergunta muito boa. Eu acho que a gente deve encarar o descanso como um ato de fé. E se as pessoas, de alguma forma, tiveram essa percepção ou ideia de, se o pastor está parando, também vou parar, amém. Inclusive, essa pergunta ela é feita a partir, talvez, que o descanso não é uma coisa muito positiva. Mas, pelo contrário, de novo, nesse mundo tão ativista, cheio de coisas, parece que quem descansa... Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito prático aqui. No começo do nosso sabático lá, eu ia dormir. Eu não sou o cara que dorme à tarde. Eu gosto de dormir madrugada, assim, dormir o mínimo de tempo possível. E toda vez que eu ia cochilar à tarde, eu falava, amor, vou cochilar, mas é por máximo meia hora. Ela falava, por que você tá me falando isso? Porque na minha cabeça, descansar e parar à tarde era coisa de vagabundo, assim. E Como isso é uma cultura que a gente tem vivido, Não é? intensamente. É impressionante. Então, inclusive essa pergunta, que ela é boa, mas eu acho que ela é boa pra gente esclarecer isso. Sim. O descanso não é algo ruim, pelo contrário, assim, o próprio Deus que projetou e na criação, ele mesmo falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, a produtividade é maravilhosa, eu criei tudo, mas o próprio Deus falou assim, olha, é necessário um tempo, para quê? O descanso não é você simplesmente não fazer nada, inclusive ele precisa ser um descanso intencional. Claro. Não é assim, hoje eu não vou fazer nada, ficar dentro do meu quarto e não quero saber de ninguém. Não, o descanso é algo... teologicamente falando, como algo, é um presente de Deus para que a gente possa usufruir, para que a gente possa aprender nesse nosso ócio, que a gente não vive mais, a gente não consegue mais perceber a beleza da vida, a gente não consegue mais ouvir Deus de maneira específica e sensível, porque a gente está tão preocupado, a gente é com o celular o tempo todo na mão, e a gente fica se perguntando, onde é que está Deus? Deus não fala comigo, mas espera aí, será que a gente para ouvir? De novo, voltando para a história de Elias, ele só ouviu a voz de Deus ali, porque acho que ele se aproximou, ele estava perto, ele sussurrou. E a gente, com essas coisas tão loucas e nesse mundo que a gente vive, isso precisa ser quebrado, esse paradigma. Descanso não é algo ruim, não é coisa de vagabundo, não é coisa... É algo até que sagrado. Não, até, é algo E que sagrado. bom que a igreja, E um essa ato de igreja fé. entendeu isso. Amém. Amém. E nós somos Eu não agora... senti isso em nenhuma maneira da nossa igreja, das Não, pessoas. e é um exercício, né, Bruna? Porque Eu acho que é Deus quem vai movendo mesmo as pessoas que estão ali na igreja ao trabalho, ao voluntariado, e às vezes Deus move para parar mesmo. Antes de vir para cá, eu tava conversando com uma mulher que falou, Bruna, eu decidi sair um pouco agora do ministério. Eu disse, amém, minha irmã, que coisa boa. Ela não estava precisando parar. Então, assim, isso é um movimento que precisa acontecer na igreja. Tem horas que você está produzindo e tem horas que você precisa se recolher. em determinadas áreas também, porque isso é um exercício que a gente vive enquanto comunidade de fé, mas a gente leva isso para as outras áreas da nossa Isso. vida, entendendo que às vezes é necessário, inclusive, esse tempo na nossa jornada de trabalho, enfim, nos estudos, né? É tanto que há uma aplicação que o Gui foi muito feliz quando ele fez a aplicação bíblica, mas que é da nossa realidade. Sim. Quando você passa muitas horas estudando, é necessário que você faça pausas. E eu acho que isso também é um chamado que a gente tem para E essas hoje em pausas. dia, até uma coisa que o Gui falou, hoje em dia quando a gente fala em descanso, assim, eu tô em casa, tá falando que não, eu tô aqui descansando, mas tá falando que não, eu tô mexendo no celular. Tipo, não, eu tô aqui assistindo uma TV, tô aqui esparecendo a mente, assistindo um jornal. Conectado a alguma coisa. Será que desligar realmente assim, tipo, será que você não pode parar e ir pra uma praia, só olhar o mar? Nossa, as praias lindas que a gente tem aqui. O Enio Cordeiro, assim, foi um dos livros que me marcou, assim, nesse tempo, foi do Enio Cordeiro, né? Andando de Tanques Vazios. Já tinha lido já, mas eu li agora numa perspectiva diferente, de alguém que estava tentando parar. E ele faz essa analogia, por exemplo, com o carro, que se o carro dá algum sinal ali, alguma luzinha acende, você já fica preocupado. É a troca de óleo, a bateria, alguma coisa, enfim, embreagem, às vezes pode ser o fluido do freio. Quando você vê aquela luzinha, você fica logo... Se você é uma pessoa sensata, você vai resolver esse problema. E é interessante que a gente, pensando na nossa vida, na nossa caminhada cristã, a gente parece que cuida de algumas coisas, mas a gente é muito negligente com isso. Porque a gente sabe, e todo mundo, de maneira geral, se você perguntar para as pessoas hoje, vocês estão cansadas? Levanta a mão. As pessoas vão levantar a mão.
Mas o que elas fazem a despeito ou a respeito desse cansaço? E parece que a gente trata de outras coisas na vida e a gente acha que a gente pode deixar isso para lá, porque a vida é assim mesmo, é correria e cansado a gente sempre vai estar. Não estou dizendo que isso não é realidade. Claro. Mas é preciso ter um cuidado, porque você senão se estoura. E de novo, a gente começou aqui falando, e as pessoas da igreja, elas não se sentem assim? Como eu falei, às vezes a igreja é uma fábrica de voluntários cansados, que chegam num ponto que elas não sabem mais o que elas estão fazendo, porque ela já chega, bota o colete, tem que fazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar muito alerta com esses sinais, porque eles chegam. A gente parece que negligencia e vai empurrando com a barriga e não trata sobre isso. Mas quando vocês chegaram lá, para esse tempo sabático, tudo não aconteceu, pelo menos da maneira que vocês queriam. Vieram no tempo sabático desafios. E até nisso a gente precisa reconhecer a mão de Deus. Mas conta um pouquinho como é que foi esse momento aí. Ó, às vezes quando o Gui fala assim, a gente passou um sabático, eu olho pra ele e falo, sabático pra quem? Que sábado Porque foi esse? o rojão dentro da casa é grande, né? Eu saí daqui, eu tinha uma realidade que eu trabalhava fora, eu tinha ajuda em casa, minha sogra mora na minha cidade, eu tinha pessoas com quem deixar meus filhos, né? Então eu tinha uma certa estrutura para poder viver a minha vida. E nesse período lá, foi muito interessante, que eu posso dizer que eu tive meio que uma crise de identidade, assim, quem eu sou, porque a gente tá muito enraizado no que a gente faz para poder definir o que a gente é, essa é a nossa cultura. Então, eu sou a Bruna, eu sou nutricionista, sou casada com o Guilherme, pastor, esposa de pastor e tal, e você vai colocando ali o que você faz para definir quem você é. E lá foi bem desafiador. Descansar não é você parar, ficar olhando os passarinhos, né? É um lugar que você vai para se relacionar ali com Deus, para você. Você descomprimir tudo aquilo que estava te pressionando, né? Então eu vivi uma outra realidade lá, que é uma realidade muito puxada, que é a realidade da casa. Todas as refeições da minha casa eu que fazia, eu que limpava a casa, eu que cuidava dos meninos, né? O Gui também fazia muita coisa, a gente conseguiu começar a dividir, porque o Gui aqui, né, tava sempre muito fora. O Gui só tava esperando tu dizer assim, Não, nós dividíamos Não passa bastante. vergonha, não pode. Não, nós dividíamos bastante. Mas, querendo ou não, por exemplo, quem sabe cozinhar lá em casa sou eu. Ele sabe fazer um churrasco maravilhoso, mas... Então, essas coisas do dia a dia da mulher, de ficar pensando nos detalhes e tudo. Então, para mim, foi muito interessante, porque foi um período onde muita coisa não aconteceu do jeito que eu imaginava, mas foi um período onde eu pude me encontrar mais. Assim, eu saí de lá sabendo quem eu era. E eu acho que é isso. Aqui... Nessa vida frenética, a gente acaba querendo ser sempre muito útil para todo mundo e tá sempre ali. E quando você se disponibiliza demais para tudo e para todos, você acaba perdendo quem você é. Eu acho que uma das grandes lições que esse tempo me proporcionou foi ver quem eu realmente sou. Eu sou a Bruna, eu descobri quem eu era, eu deixei de ser tão útil, eu deixei de ter Aprendeu uma a dizer voz. não. Aprendeu a dizer não. Aprendi a dizer não demais, assim, e a cultura lá também favorece Claro. muito a isso. As pessoas lá sabem dizer não, eu aprendi muito com eles lá. E eu acho que foi um tempo que foi um pouco cansativo por um lado, mas ao mesmo tempo eu aprendi a me alegrar nas coisas pequenas, ordinárias, viver a rotininha da casa, dormir cedo, acordar cedo, sabe essas coisas que a gente Que vai bacana. perdendo com o tempo? E hoje eu valorizo muito mais isso, estar em casa. A gente tem mudado muito a nossa dinâmica como família. O Gui tem jantado quase todos os dias em casa, a gente tem um tempo de mesa, enfim. Então eu cansei, mas eu descansei. Eu cansei com a rotina da casa, mas eu acho que eu estava ali entendendo quem eu era e que ser Bruna e fazer aquilo ali que eu precisava fazer era suficiente. Eu não precisava ter utilidade para mais nada. E Gui, qual foi o aprendizado que tu teve nesse início? Não no resultado final, que talvez, mas no início, o que é que tu pode tirar de aprendizado? Teve muita coisa. Eu falo a partir do chão como pastor e também eu acho que eu tenho que falar a partir desse chão sendo um pai de família. Desse piso aqui do pastor, eu aprendi demais a confiar em Deus. Porque você deixar a liderança, e eu de fato assim, eu me desliguei. Eu saí dos grupos do WhatsApp, da liderança da igreja, e entreguei tudo que a gente tinha construído esses anos na mão do conselho da igreja de Recife. Então, eu acho que eu nunca tinha feito um movimento desse
de confiar, Abrir mão do controle. abrir mão do controle e falar assim, olha, eu quero descansar mesmo. Mas aí meu coração ficava assim, como é que vai ser isso? Eu confesso que esse foi um aprendizado, porque nós que somos crentes, a gente diz que confia em Deus. Até chegar num momento que vai falar assim, é agora. Você confia mesmo ou não confia? Mas peraí, calma. Como assim? O que você quer dizer com isso? Então, eu de fato aprendi a confiar em Deus. E eu consegui me desligar da igreja. Tanto é que eu achava que eu ia ter uma abstinência assim muito grande e ia ficar doido. Mas eu tava tão doente e cansado que foi o contrário. A Bruna até se espantava, porque assim, e aí? Falei, cara, eu tô vivendo e tô sobrevivendo e não sei. O pessoal ficava perguntando. Então contrataram gente, demitiram gente, a igreja inventou um monte de coisa. Eu tava por fora, sem Instagram, sem nada. Então fui aprender a confiar em Deus ministerialmente. E essa mudança também gera desconforto. Gera desconforto demais. Então, assim, se por um lado eu de fato descansei em Deus, o desconforto nesse aspecto, como pecador que sou, a Bruna sabe disso, eu comecei a ouvir algumas vozes do meu coração, que é um coração caído, que é regenerado pelo Espírito Santo, mas assim, nessas crises de fé que nós temos, é assim, será que eu ainda importo? Será que o povo ainda gosta de mim? Será que vão me querer será quando eu voltar? quando eu voltar, será que eu tenho o uma voz domínio, ainda, né, Gui? cara? É o Aí você fica domínio, assim, né? você confia em Deus, eu tive essa crise. Uhum. Não foi muito intensa, porque quando eu voltava eu me sentia amado. Uhum. E aí também aprendi. Deus falava, olha, você fala que a igreja é minha, eu cuidei, mas no fundo assim você achava que a igreja era sua, que você tinha controle. Então esse é um chão. O da família, cara, foi, sem sombra de dúvida, a maior experiência que a gente já viveu, assim, porque... Eu vi você falando dos seus filhos, cara, a assim... experiência do contato com eles fazendo as observações sobre a tua presença em casa, né, cara? Não, cara, assim, foi muito especial, porque a gente, por conta também do mundo que a gente vive, onde a gente vai comparando experiências boas, baseado no quê? Que a gente chama de desejo mimético, né? Eu vou ser feliz se eu tiver aquilo que meu vizinho tem, né? Então a gente deseja por imitação. Quando nossos filhos, eles não querem dinheiro, eles não querem um parque. Não tô falando que dessas coisas não são boas, dinheiro ou ir para um parque, nada. Mas Claro. o que eles mais anseiam é tempo, assim, com a gente. É falar e o pai tá com a atenção plena ali. Então, eu aprendi Você tá falando de ti ou tá demais. falando da Bíblia? Então, neste lugar aqui, cara, foi um aprendizado, assim, que eu, de fato, assim, a Bruna acabou de falar. A gente tem levado isso pra vida, porque no final do nosso período lá, a gente questionou nossos filhos o que eles gostavam mais, e eles falavam que era lá, não pelo que tinha, mas porque a gente tinha mais tempo pra eles. Então, a gente quis trazer aquilo que a gente viveu pra nossa realidade aqui, que não é fácil. Sim. Porque a gente percebe o quanto a gente é intenso, programação, um monte de coisa. Então, a gente tem vivido essa dinâmica de vida agora, de ficar ainda pisando no freio pra não dizer sim pra tudo. Então, a gente aprendeu demais nesses dois solos aí que eu mencionei. E descanso não é só sombra, água fresca, água de coco geladinha. Vocês Não é só vir pro passaram. Ceará. Não. Vocês passaram momentos também bem difíceis lá, né? Em Sim. momentos que talvez Deus levou, talvez não, com certeza Deus levou vocês pro vale, colocou de joelho, momentos ali de provação, Demais. de dor. No momento que talvez seria um momento pra vocês, quando pensar, vou tirar um sabático, vou dar uma relaxada e Deus, opa, como É foi o esse que eu momento? falei, o descanso é um lugar de intimidade com o pai, independente se as circunstâncias ao seu redor, elas são boas ou não. Então, para quem não sabe, a gente teve a nossa filha que ficou 11 dias internada numa UTI, onde os 3, 4 primeiros dias foram bem difíceis, ela teve uma pneumonia bem grave, precisou de ajuda para respirar, não podia comer, beber líquidos, nada. E a gente precisou realmente entregar, né? E esse descanso, não é essa sombra e água fresca, mas de uma certa maneira foi um lugar ali de intimidade com o pai. Eu acho que esse é o descanso que a gente precisa ansiar também, né? Todo o nosso descanso precisa ser pautado que ali precisa ser um lugar de intimidade com o pai. Então, lá como eu falei, eu tive uma crise de identidade. Às vezes eu chorava com o Gui e falava assim, gente, eu não sei mais o que eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Eu olho a vida de todo mundo, parece que tá todo mundo avançando, a minha vida tá parada. O que eu vou fazer? Né? E você fica naquela crise e Deus foi me ensinando que era suficiente eu ser eu, que estava tudo bem eu não fazer nada tão notório aos olhos das pessoas, mas dentro da minha casa, do meu contexto, eu sabia que aquilo que eu estava vivendo e fazendo era agradável aos olhos do Pai, né?
Então, eu acho que esse descanso é isso. É um lugar de intimidade com o pai, ainda que as circunstâncias não sejam boas, ainda que não efetivamente você esteja descansando, relaxando. Às vezes eu tinha muitas atividades para fazer com as crianças, com a casa, mas eu tinha mais tempo para ficar conectada com Deus Aí, então você percebe que ao longo do tempo o seu relacionamento com Deus também foi mudando. Evoluiu muito, muito assim. Principalmente nas coisinhas pequenas, ordinárias da vida, assim. Deus falava muito comigo nas tarefas da casa. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, assim, de fora, né? Quando eu estava avaliando a vida. Porque todo o tempo que a gente estava lá, a gente sabia que a gente ia voltar. Então, eu falava, quando eu voltar, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso para minha casa, para minha Legal. família, para minha vida. Deus ministrando a Né? você Deus sobre ministrando ao meu coração, assim. Mantém isso aqui que você conseguiu, né? E, enfim... Foi muito importante. Embora não foi um descanso, para mim, 100% de férias, né? Não vivemos umas férias, né? Mas foi muito interessante. E você mencionou, né, sobre a gente tinha esse plano, na verdade, eu achava assim, vou pra lá, a gente vai ficar vendo os passarinhos, a natureza. Como a Bruna falou, o descanso em Deus, eu acho que é literalmente o que significa descansar não em um lugar, mas é descansar em uma pessoa. Então, e essa pessoa, ela está. Então, por mais que a gente possa ser um pouco, talvez, possa soar paradoxal, alguém pode estar nos assistindo e falar assim, mas para você é fácil descansar porque você não vive isso, isso, isso. Não, todos nós vivemos questões difíceis. E o descanso não é um lugar. O descanso é uma pessoa. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, a despeito das crises, dificuldades que nós passamos no hospital e tantas outras coisas que aconteceram, a gente também estava com tempo para perceber coisas que talvez a gente não perceberia na nossa rotina, na correria, porque era muito a gente, assim. A gente estava ali na UTI, ali, orando e pedindo para que Deus curasse a nossa filhinha e tal, mas era de fato um lugar onde não tinha mais nada o que fazer a não ser confiar nessa pessoa, neste lugar que é uma pessoa, Jesus. Então, a gente foi vivendo na prática, talvez, muitas coisas que a gente pregava durante a vida. Não estou falando que a gente não vivia, mas a gente de maneira muito mais intensa, a gente pôde agora, a gente conseguiu sentir, a gente conseguiu tocar, a gente conseguiu viver. Então, essa experiência que a gente teve com a nossa filha, mas por várias vezes eu via, chegava em casa e a Bruna passando roupa ali, e arrumando as coisas, e cantando ali, e falava, rapaz, Deus falou muito comigo hoje. Como? Quando eu tava passando a roupa aqui. E de coisas ordinárias, assim. E a mesma coisa comigo, assim, eu ir na praia com o Luca e correr e ficar assim, caramba, que legal, assim. Fiquei lá 3, 4 horas sem tocar no meu celular. Coisa que era impensável, assim. Então, essas coisas, assim, é perceber mesmo, assim, Deus em cada detalhe. Dri, antes de tu entrar aí para as aplicações práticas que tu colocou nesse tópicozinho, eu quero só fazer mais uma jogadinha aqui com eles pra gente já poder ir para essa parte final. Eu quero saber do Gui, nesse período sabático de vocês, o que é que você descobriu mais na Bruna? E Bruno, o que é que você descobriu mais no Guilherme? De repente algo que, como o Gui falou, na rotina passava desapercebido, mas nessa mudança, nesse processo de descanso, você conseguiu perceber. Eu posso começar ou você vai começar? Pode começar, que eu tô pensando. Vou falar coisas boas ou coisas ruins? Pode falar as ruins, eu não tenho problema. Liberou, tá liberado. Ela não tem, Tá ela não liberado. tem parte nenhuma, assim, ruim. É Ah, impressionante tá essa mulher. bom. aham. Ganhou o jantar ele. Eu só sei que ela é pecadora, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Porque Aham. é impressionante como ela é santa e maravilhosa. Que, aonde você quer jantar hoje? Só pra saber. Ei, mas falando sério, eu já sabia, assim, eu casei muito bem. Eu não tô falando isso porque minha esposa tá aqui, não. Assim, a gente já tá junto há 20 anos. Só que, inclusive, nessa rotina nossa, na correria, eu acho que a gente tem os papéis muito bem divididos. A gente não tem crise. Lógico que a gente tem problema, a gente tem discussão. Mas eu acho que é muito claro, assim, nossos papéis. Sempre foi. A gente teve, né, a gente já tá casado há quase 17 anos. E a gente tem aprendido. E a gente tá vivendo, de fato, o melhor momento da nossa história. Pelo menos eu falo por mim, não sei por você, mas eu também tô tô, eu vivendo também tô. melhor. E aí, o que eu mais percebi na Bruna foi coisas que eu já também professava, que eu sabia que ela era, mas assim, enxergar na prática. Como eu tava com mais tempo, assim, tudo que ela fazia com tanto carinho. E, cara, quando alguém chega e fala isso pra alguma mãe, hoje eu falo assim, amigo, não fala isso não, senão eu vou dar um burro na sua cara. Quando a pessoa fala assim, você é mãe ou você faz alguma coisa, você trabalha? Tipo assim, cara, Nossa.
Irmão, ser mãe, cuidar de 2 crianças, fazer o almoço todo dia, acordar, fazer o café. Então, assim, eu ficava muito impressionado com tanta coisa que essa Que a rotina mulher, da que a casa rotina da exige. casa exige. Mas não só isso, era a disposição, porque assim, confesso pra vocês que acho que todo mundo aqui às vezes tem preguiça de coisa Claro. do dia a dia da vida. Eu falava assim, meu irmão, e a Bruna sempre, mesmo às vezes, é claro, com preguiça que também tinha, mas assim, a disposição de não, porque se fosse eu ia quebrar algumas rotinas, mas assim, não, agora eu vou pegar o Luca, agora eu vou fazer essa lanchinho, que o pai, assim, posso comer chocolate? Come aí, filho, vai lá, mas assim, cada detalhe, assim, do amor que ela colocava em prática nas coisas da casa, assim, de, ei, banho, então você começa a Sem perder a perceber, disciplina, sem perder. cara, isso foi muito bonito, assim, perceber algo que eu já sabia, mas assim, foi muito mais claro e Ficou evidente, latente. Também. cada coisinha que ela E fazia. eu percebi com o Gui, antes de ir para lá, às vezes eu achava que era desleixo ou descuido ou falta de vontade que ele tinha para algumas coisas da nossa rotina da casa, mas eu percebi que não, eu percebi que, na verdade, é porque ele realmente estava com muito barulho, muita pressão, muitas coisas nas costas dele. Quando a gente teve a oportunidade de viver lá com pessoas que não tinham esse nível de pressão, eu pude perceber que, na verdade, ele só realmente não tinha tempo, e que ele era uma pessoa que era capaz de se concentrar, ele era uma pessoa que era capaz de definir uma meta e ir até o final. Então, eu conheci um lado novo dele que surgiu lá, que foi o lado, assim, da determinação com ele mesmo, porque ele sempre viveu muito para os outros e pouco para si. E eu pude perceber que ele era capaz de organizar-se para cuidar da saúde, para cuidar das coisas da casa, de uma maneira mais intencional. Então, isso foi um grande aprendizagem, assim, eu acho que ele é muito mais capaz do que ele mesmo imaginava e do que eu imaginava. E muito das nossas brigas é porque eu achava que era desleixo, descuido, mas não, era muita pressão e ele não sabia dizer não. Uhum. Quando ele se reorganizou, eu vi que ele era uma pessoa planejada, que ele era uma pessoa que Uhum. gostava de fazer planejamentos, ele surgiu esse Gui nele quando a gente morou lá. Não é verdade? Eu acho. Que legal, que Você legal. tá dizendo, né? Tá dizendo, né? É. Mas é. Gente, nem todo mundo pode tirar um sabático longo, né? É lógico, assim, de um tempo, um período mais longo. Na rotina que a gente tem vivido, às vezes é preciso suprimir ou tirar um tempo muito curto para tentar reabastecer, colocar, buscar o seu relacionamento com Deus. Qual a sugestão que vocês dão, assim? Como é que a gente pode cultivar isso, esse descanso numa rotina no dia a dia, na vida ordinária? O Uhum. que vocês sugerem, assim? Eu penso assim, não tinha uma pessoa mais atarefada do que Jesus na época que ele foi exercer o ministério dele. Todo lugar que ele ia, o povo ia em cima. Era muita pressão em cima de Jesus. E por que que Jesus não se sentia tão sobrecarregado, tão cansado? E aí tem 3 coisas que eu acho que Jesus é um exemplo para nós. A primeira é o tempo a sós com Deus. Então, independente das pressões da nossa vida, do trabalho, da rotina, casamento, filhos, nós precisamos priorizar um tempo a sós com Deus, porque o próprio Jesus se retirava para orar, para estar com o Pai. Segunda coisa, ele tinha um grupo cerca ali dele que era de amigos, os discípulos, né? Eu acho que isso faz parte do nosso descanso. Nós temos alguém e pessoas da nossa confiança para a gente poder extravasar, para a gente poder ser quem nós somos. E a terceira coisa que a gente aprende com Jesus é a missão, o propósito, e ter isso muito bem cultivado. Muitas vezes a gente está sobrecarregado demais porque a gente está se ocupando com coisas que a gente não deveria fazer. Não foi para aquilo que Deus nos chamou. E Perfeito. nós precisamos encontrar qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito para fazer aquilo e não sair dizendo sim para tudo, sem fazer aquilo que Deus tem para nós naquele momento, naquela fase da vida. Então, eu acho que essas 3 coisas precisam sempre estar bem alinhadas aí na nossa mente. E aquele grupo mais próximo, invariavelmente, é aquele que vai dizer pra gente, ó, Isso. para, Isso. Você tá errado. Exatamente. faça E o caminho de assim, volta. para complementar o que a Bruna falou, porque muita gente fica, tirou o sabático, mas você pode tirar o sabático, eu não consigo tal. Não é a questão do tempo, assim, quão longo vai ser esse período. E nem onde, né, Mas Gui? exato, mas assim, criar isso como algo de fato pedagógico e algo que o Senhor nos ensinou, assim. Então, ter isso como um princípio de vida. Uhum. Então, assim, trabalhei, todo trabalhador ele é digno do seu salário, sim, mas todo trabalhador também tem pelo menos uma folga, 2 folgas. Então, assim,
planejar. O que eu vou fazer para que eu possa descansar, recarregar a bateria? Então é isso que a gente às vezes falha, porque a gente só sobrevive naquele dia que a gente está em casa e não quer fazer mais nada. Então é ser intencional, é entender que esse Shabá, esse período, ele pode ser muito produtivo. Aí pode parecer, o que é produtivo? O produtivo talvez viver o ócio. É assim, eu não vou fazer nada hoje, ou eu vou andar, não vou deixar meu celular em casa porque eu quero aqui contemplar coisas que eu não consigo. Então eu acho que é ser intencional nesses períodos que nós temos, que nós vamos encontrar na nossa vida. A gente vai ter um período que a gente vai precisar trabalhar. Então é ser intencional e planejar isso. Então, É como você falou, isso gera incômodo, gera exato. desconforto. Eu também tomei a decisão de sair do Instagram, do TikTok, e por vezes eu pego no celular e percebo que eu já estou sem o aplicativo. Mas, cara, o tempo que eu ganhei em termos de qualidade de vida foi absurdo. Excelente. E a gente tem que tomar as decisões, mesmo que a gente considere difíceis, em detrimento a outros, né? Para poder ter qualidade de vida. Tem um livro que eu li chamado Think Ahead, Pensando Adiante, né? Do Craig Rothschild, que foi um marco, assim, e ele fala muito sobre isso, como a gente perde tempo quando a gente não toma decisões prévias. E explico, ele tem ele traz uma pesquisa científica dizendo que a gente toma 35 mil decisões por dia. Quantas? 35 mil. Aí você fala, como assim? Eu vou te explicar. Nessa minha fala aqui agora, eu não sei se eu paro de falar que eu tô falando muito ou eu continuo Não, com a continua. decisão. Não. Se eu pego essa água aqui, eu faço aqui outra decisão. Quando a gente acorda, o alarme tocou. Eu aperto para dormir um pouco mais, ou eu vou no banheiro, ou eu faço um café, tá entendendo? Então, assim, e aí ele parte desse pressuposto, na verdade, desse princípio e dessa pesquisa que quanto mais decisões nós tomarmos com antecedência, menos a gente vai ficar perdido quando tivermos que escolher. Como a gente faz muita escolha toda hora, nós temos a tendência de fazer escolhas erradas. Logo, se eu consigo definir hoje à noite o que eu vou fazer amanhã, eu já vou ganhar muito tempo. E isso vale para qualquer área da vida. Então, assim, eu quero fazer um devocional. O que você faz? Você nem planeja. Aí você fala, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vejo. Cara, você já não vai fazer. Mas se você pré-definir, amanhã, quando o alarme tocar, eu vou acordar, eu vou ler a Bíblia, eu vou sair, eu vou tomar café dessa hora até essa hora, eu estou fazendo dieta, então eu vou levar meu lanche para lá, porque eu não vou abrir essa exceção de não saber o que eu vou lanchar, porque senão eu vou cair na dieta. Então, é muito interessante isso, e eu acho que isso parte muito desse princípio do descanso também, é decidir e ter isso como uma meta para que a gente possa aprender a descansar. Guilherme, Bruna, passou rápido o tempo, Sensacional, foi maravilhoso. voou. É bom que ver se a nossa diretoria, a nossa produção libera para mais uns 4 episódios, né? Vamos ver se a gente coloca uma petição lá na mesa do pastor Johan. A Ou renovação fingir do que ele nosso tá contrato. longe, ele não tá ouvindo, né? Tipo, vai que... Vamos impor regras na renovação do nosso contrato. tem que ser. Eu quero... Senão a outra emissora vai lá vocês, viu? Porque Opa, a emissora filial Recife é isso? Tô brincando, Johan, tô brincando. A gente te ama, Quanto é que vocês pastor. estão recebendo aqui na filial aqui em Fortaleza pra gente ver? A gente negocia A gente nos negocia bastidores, por favor. Concorrência tá puxada. Eu queria agradecer vocês. Nossa, muito obrigado. Que tempo maravilhoso, tempo de qualidade. Poder ouvir vocês, poder ouvir a história de vocês. Desculpa aí qualquer brincadeira que o Adriano fez. Ele é sempre assim. O senhor me perdoa. Fiquem tranquilo, como você vê, ele perde um pouquinho, mas... Ele passa do ponto um pouquinho. Mas a gente ama ele do mesmo jeito. A nossa igreja aprendeu a amar ele, é assim mesmo. Muito obrigado Nós que mesmo. agradecemos, foi um tempo precioso. Obrigada. Pra gente poder encerrar, eu queria que vocês deixassem um conselho. De forma majoritária, quem nos assiste é os membros da Ponte aqui em Fortaleza, mas a gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem para outras pessoas que também vão ouvir. Com certeza que alguém vai estar precisando ouvir essa mensagem de vocês sobre como lidar quem está cansado, sobrecarregado. O Gui deu uma referência bíblica, mas eu queria, Gui, que você falasse aos homens, para mim você falasse diretamente às mulheres. A câmera aqui, por favor. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Eu que agradeço. Eu vou falar aqui para as mulheres. Nós temos muitas atividades, né? Muitas demandas sobre nós, que recaem sobre nós. E o descanso é uma disciplina que a gente precisa exercer para poder
amar melhor os nossos filhos, os nossos maridos. Eu acho que quando a gente descansa, a gente vê que é bom, né? Deus, quando criou a terra, ele viu que tudo era bom. Muito fruto desse descanso. Então, mulheres, por mais pratinhos que vocês tenham que equilibrar, decidam, às vezes, intencionalmente, deixar um deles cair para que vocês possam descansar. Isso faz parte. A gente não dá conta de tudo todos os dias e não deixem de priorizar esse tempo aos pés de Jesus. Sensacional. Bem, o mesmo conselho que ela deu também deu para os homens. Mas Muito ó, criativo. eu acho que a gente inclusive tá com essa TV aqui, a boa parte, não foi por acaso que a gente escolheu isso como tema do ano da nossa igreja. Quando Jesus chega ali, tem um monte de gente na casa de Marta e Maria, imagina o desespero, ela tentando arrumar ali a Jesus. E ela vai pra cozinha, e preparar os pratos, e aí Jesus fala assim, olha, Maria escolheu estar aqui comigo. E eu acho que como cabeça, assim, homem que tem esse papel, e as pessoas não entendem isso, né? Esse lance de, como assim, quer falar, então o cara é líder. Tá tudo tão distorcido, que até falar sobre isso hoje é um pouco difícil. Mas o conselho que eu dou para os homens é o que a Bíblia diz. Marido, ama as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esse é o nosso maior ministério. Se você de fato ama e entende que você precisa dar a sua vida, porque esse amor de Jesus é um amor sacrificial, faça isso. A sua esposa vai ter uma alegria de poder ter você como esse homem que é o suporte, que é um pilar na sua casa. Então, como a Bruna disse para as mulheres, assim, tem coisas que a gente não consegue e acho que a gente precisa também ser vulnerável. O homem parece que é um homem inquebrável, né? Assim, que não pode ser vulnerável. Eu acho que assim, a gente percebe no evangelho que a gente pode ser quem a gente é, reconhecer que nós somos fracos e que de fato nos torna fortes. Então, deixa de ser esse homem machista, esse homem que acha que sabe tudo, que não reconhece suas fraquezas, não. Viva o evangelho de maneira prática e seja esse marido que está disposto a dar a vida pela sua esposa. E eu acho que esse é o conselho que você vai aprender a viver essa boa parte, porque afinal, termina com isso, nosso maior ministério não é a nossa igreja, é a nossa casa. Amém. Gente, obrigado. Então vocês ficaram aí com esse lindo casal falando um pouco dessa experiência de vida deles. Eu quero pedir para você que está assistindo a gente mais uma vez, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, vem para nossa comunidade, a gente vai ter o prazer de conversar com você, de lhe ajudar, seja de que forma for. Não caminhe sozinho nessa vida. Temos uma comunidade com pessoas alegres, divertidas, pecadoras, doentes, mas que juntos nós nos tornamos uma família, um corpo forte que ajuda mutuamente uns aos outros, né, Dri? Vem ser ponte com a gente. Vem ser ponte com a gente. Um abraço e até mais, gente! Valeu! Tchau. Tchau!